Então, vamos nessa para mais uma noite de entrega de conteúdo. Então, para quem está chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Amanda Sota, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu sou desenvolvedora do método Reconfigure-se, um método que a gente usa ressonância metatrônica nele, um método de elevação de frequência para vivências, experiências e processos de cura e expansão de consciência, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas vou deixar mais para o final. Quero entrar agora em conteúdo efetivo com vocês, tá? Aí eu vi que tem uma pessoa que levantou a mão só para avisar, a gente não faz a interrupção durante a apresentação do conteúdo. E a hora que finalizar, a gente volta para a interação, tá? Conforme orientada. A Kelly está no chat dando suporte se alguém precisar de qualquer coisa. Então vamos lá. Eu quero contar para vocês, antes da gente iniciar, como tudo começou, né? Como foi que eu me conectei com essa informação? Como foi que eu me conectei com essa chave? Como foi que tudo aconteceu, né? Desde que para eu chegar até aqui e poder compartilhar com vocês esse conteúdo, trazendo aí as informações que eu vou compartilhar na noite de hoje, tá? Então, tudo começou quando eu estava no fundo do poço. Exatamente, foi quando tudo começou aqui, esse despertar dentro da minha jornada, né? Eu vivi um processo de falência muito forte, eu era nova, eu tinha 33 anos quando tudo aconteceu. Hoje eu tenho 36. E, eu realmente passei por um momento muito desafiador, né? Onde o ego foi desafiado, os medos, os confrontos internos, medo de depender das pessoas, tudo, né? Toda aquela situação de desespero mesmo, eu diria, né? Foi uma situação muito desesperadora para mim. Eu sempre fui muito esforçada, dedicada. Eu sou engenheira civil de formação, trabalhei 7 anos em obras, fui muito realizada como engenheira, mas chegou um momento, né, da minha jornada, deixa eu só. Chegou um momento da minha jornada que eu quis arriscar mais, sabe? Aquela coisa tipo, não, eu quero mais, eu acho que é mais, quero ir além. E aí eu resolvi empreender. E nessa de empreender, eu sempre fui muito, eu diria, corajosa. E nessa coragem em mim, eu acabei dando vários passos, assim, vamos dizer, sem medir muito as consequências, né? Então, nesse momento, eu trouxe um investidor, um investimento altíssimo, de mais de 1 milhão, e aí, nesse processo, eu acho que eu fiquei me deu um frio na barriga e eu comecei a me perder. E aí, depois que eu comecei a ficar com medo mesmo, né, da estrutura, de tudo que estava sendo desenvolvido ali, eu acabei não conseguindo gerenciar, acho que bem as minhas emoções, o meu foco, foram várias coisas. E aí eu fui para esse momento que eu chamo do fundo do poço, né? Que foi um dos momentos mais desafiadores, mas ao mesmo tempo um momento que eu mais cresci, que mais edificante na minha jornada. E foi aqui que começou a minha conexão, foi aqui que começou realmente esse processo do despertar. Porque quando eu estava nesse lugar, eu não tinha mais para onde correr, eu não tinha mais onde buscar, eu já tinha desistido de tentar reverter a situação, eu já tinha desistido de lutar contra o que eu estava vivendo, eu já estava entregue, eu já estava realmente, eu me rendi para viver esse processo, eu não tinha mais, não tinha saída, né? E dentro esse momento que a gente é muito desafiado, né, onde vamos dizer, o que a gente queria que desse certo não deu certo, todas as nossas emoções são desafiadas, o nosso ser é desafiado, a nossa mente é desafiada. E nesses desafios todos eu primeiro vivi um processo de muita revolta interna, né? Porque todos nós acreditamos que, pô, eu sou uma pessoa do bem, eu faço tudo certinho, eu acordo de manhã, eu vou trabalhar, eu trabalho até a noite, por que que não dá certo para mim? Por que que não deu certo, né? Por quê? Não entendia a regra do jogo. E aí, nesse lugar de muita revolta, né? Depois de um tempo que eu fiquei nesse lugar, até eu acalmar, vamos dizer, né? Até eu acalmar toda aquela revolta interna, depois de um tempo, eu comecei a enxergar uma luz, né? Porque aí eu comecei a acalmar o meu ser, eu comecei a aceitar a situação do jeito que era, como era, sem realmente, vamos dizer assim, porque no primeiro momento é muita luta, né? Muito, muito, muito confronto, muito questionamento, não querer aceitar que aquilo estava acontecendo. Mas depois, quando eu comecei realmente a aceitar, parece que tudo começou a clarear. E aí começou realmente a vir essa luz. E nesse momento, como eu falei para vocês, também estava vivendo esse processo do despertar espiritual. Hoje, olhando, eu entendo que eu provavelmente fui retirada de uma ilusão para entrar na realidade.
Naquele momento eu não conseguia entender, porque tudo que eu estava construindo era uma ilusão, dentro de uma dor que eu sentia, né? Uma dor de realmente falta de cura mesmo no meu ser, raiva do pai, raiva da mãe, querendo provar para as pessoas as coisas, querendo... Eu estava perdida, eu diria que eu estava perdida. Então, todo aquele movimento da empresa, né, de querer vencer na vida, na verdade, era uma busca de algo que não era real, era uma ilusão. Só que naquele momento eu não conseguia ver. Então é como se, quando eu comecei a me abrir, porque até antes do processo de falência eu já estava me abrindo um pouco mais para essa questão da espiritualidade, quando eu comecei a me abrir, é como tipo assim: olha, se quer realmente entender a verdade, tem que sair da ilusão. Então eu fui puxada dessa ilusão, né? Só que esse puxar da ilusão é muito desafiador, porque você não, naquele momento que você está na ilusão, você acha que aquilo é o real. Você acha que aquele é o caminho, que era aquilo que tem que ser feito, que era aquilo. Então, esse é o momento do desafio, né? Que a mente, ela luta contra o que você, vamos dizer, para onde a gente está indo, né? Para onde tem que ir. E como eu falei, eu comecei a ver essa luz no fim do poço, né? Lá no fundo do poço, eu comecei a ver essa luz, eu comecei a aceitar tudo que estava acontecendo, eu comecei a tranquilizar o meu ser, encarei os maiores medos, eu falo que os maiores medos, eles vieram para cima de mim, assim, ai meu Deus, vai depender, ai meu Deus, não vai conseguir acertar as contas, não vai conseguir isso, assim, todos aqueles medos, eles vieram, e aí depois, quando eu estava dentro do medo, falava, nossa, parece que ele nem era tão grande assim, eu achei que ele era bem maior, sabe? Aí que a ilusão começou a ser desconstruída. Quando eu saí daquele lugar de desespero e comecei, já que não tem outro jeito, vou passar logo, é melhor eu encarar isso, e vai com vergonha mesmo, vai, né? Vai deixando o teu ser viver toda aquela situação sem questionar, sem querer que seja diferente, sem ficar brava, sem brigar, sem nada. E aí eu comecei a ver essa luz no fim do túnel, né? E foi então que eu comecei esse processo, né, de conexão. Então eu parei o trabalho, parei a operação, parei tudo e resolvi tirar um tempo para eu fazer realmente para compreender o que estava acontecendo com o meu ser. Eu estava realmente no processo de transformação interna. E aí eu tirei esse tempo. Então eu passei alguns meses da minha vida meditando muito intensamente. Eu meditava mais de 8 horas por dia, para você ter uma ideia. Eu acabei fugindo para dentro. Eu falo, quando não tinha escapatória para fora, eu fugi para dentro. E aí, fugindo para dentro, eu comecei a entender, né? Comecei a me conectar com o meu ser internamente e comecei a ficar, né? Eu lembro que nos processos de meditação, eu ficava ali conversando, analisando a minha mente, para onde ela estava me levando, os meios que ela estava me levando, por que que eu estava sentindo aquilo, e comecei realmente a me autoconhecer, junto com a mediunidade aberta. E um dos dias que eu estava no apartamento, quando eu estava, né, vivendo esse processo, né, como eu falei, da desconstrução, eu já estava com a mediunidade, como eu disse, e aí eu senti assim, olha, tem alguém que quer encontrar com você, né? E aí eu fiquei sem entender e entrei em meditação, que era o que eu fazia, como se eu entrasse em meditação. E nesse momento que eu entrei em meditação, a sensação que eu tinha era que o meu apartamento ele ia acontecer realmente. Eu falei, meu, vamos levar embora, vamos me abduzir daqui agora, vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa, porque foi uma luz tão intensa que apareceu, assim, que iluminou o apartamento, a minha frequência elevou num nível que eu nunca tinha alcançado de frequência, como se, né, o corpo até chacoalhasse um pouquinho. Eu fiquei muito assustada até no primeiro momento e, e a sensação que eu tinha era que tinha alguém muito alto dentro do apartamento, assim, uma energia muito grande, muito alta, né? Era uma sensação, uma imagem arcangélica, assim, por isso eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Era uma imagem arcangélica, então tinha essa visão, né, de arcanjo muito alta, uma coisa de que uns 4 metros de altura, bem iluminado, assim. Não tive conexão, vamos dizer, de comunicação ali, mas senti muita energia, senti muito a presença dessa energia mais elevada, e a partir de então eu comecei a ser guiada mais intensamente para se conectar com essa chave e aprender a usar ela. E tem hoje, agora, deixa eu ver a data, agora está no final do ano, né? Tá quase para completar 3 anos que eu acessei essa chave. E desde então eu uso ela frequentemente. E eu uso ela há 3 anos no meu campo e eu ensino muitas pessoas a usar ela também. Tá? Então tem aproximadamente uns 3 anos que eu navego em várias dimensões com essa chave.
E agora eu estou intensificando cada vez mais a entrega dessa informação, até porque é uma solicitação, né? Esse é o momento de que todos se conectem com essa informação, com esse conteúdo. Então, eu estou intensificando cada vez mais a entrega, tá? Aí, para quem conhece, acho que tem muita gente que deve conhecer, que está aqui, alguns não, né? A energia que esteve comigo naquele dia foi o arcanjo Metatron. O arcanjo Metatron, ele é um arcanjo da classe de serafins, né, que são do reino arcangélico. É um arcanjo de altíssima frequência, é um dos arcanjos de frequências mais elevadas. E, e hoje, o método do Reconfigure tem ressonância metatrônica, porque a gente usa a chave. A chave, ele é o cubo de Metatron. Então, olha, tem toda a conexão, né? O cubo, ele é a chave. A gente vai falar sobre eles, eu vou explicar tudo sobre eles para vocês e vou ensinar, mostrar nos desenhos aqui, né? Como faz a ativação da Merkabah, que está dentro do cubo, para vocês praticarem, né? Quem tiver interesse aí de usar também para começar a conhecer um pouco mais sobre esse universo interno. Hoje eu quero passar tudo que vocês precisam para isso. Vai sair da aula comigo hoje com esse conteúdo completo, tá? Então, o Arcanjo Metatron, ele é uma figura que ele é vamos dizer, um ser mais elevado que já passou pela Terra em vários momentos, né? Então, a gente tem a história do Enoque, que está relacionada com ele, Tote, Hermes, né, que é Grécia e Egito, tá? O Tote é do Egito, o Hermes é da Grécia. Hermes é aquele que tem as asinhas no pezinho, né? Todos eles são mensageiros de Deus, tá? Todos eles, até o próprio Enoque, ele foi, na Bíblia fala sobre isso, ele foi levado por Deus, né? Então ele caminhava nos céus e descia para a terra para entregar o que ele aprendia nos céus. Ele é conhecido, Enoque, ele é conhecido como a pessoa que caminhava nos céus e voltava para a terra, entregando, né, os conteúdos. Então, como aqueles que atingem a imortalidade, o segredo de como podemos nos tornar como os deuses, né? Enoque, Tote, Hermes, Metatron, promete retornar no fim dos tempos com as chaves dos portões das terras sagradas. Nos manuscritos do Mar Morto, revelando os livros apócrifos de Enoque, que foram removidos da Bíblia. Então, existe um livro inteiro que Enoque, né, que tem conteúdo sobre que Enoque compartilhava e que foi removido da Bíblia, tá, pessoal? Pelos iniciais líderes religiosos, né? Enoque descreve uma maravilhosa civilização no passado que usou mal as chaves do mais elevado conhecimento e foi incapaz de se salvar no último cataclisma. Cataclisma a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. São os momentos em que a Terra é convidada a elevar a frequência, né? E aí acontecem os arrebatamentos, vamos dizer assim. A própria pandemia foi um cataclismo, está sendo, né? Nós estamos vivendo essa transição. Vamos falar mais sobre isso um pouquinho. Vamos lá. Ambos figurativo e literal, eles perderam as chaves, né, de todo autoconhecimento. E ainda Enoque, ao longo de muitas tradições, mesmo a legenda maia de Quetzalcoatl, promete um retorno desse conhecimento no fim do tempo, o fim do presente ciclo de tempo. Então, quando a gente fala fim do tempo, não, assim, trazendo sempre a ideia de não é que vai acabar o mundo, não é que vai nada acontecer. Nós estamos encerrando uma era e estamos iniciando uma nova era, tá? Então, sempre trazendo essa consciência para não ficar com essa ideia, né, de que, ai, pô, então, né, nós estamos falando aqui de que tudo vai acabar, não, a ideia não é essa, a ideia realmente é a gente trazer a compreensão de que tá encerrando um ciclo na Terra, tá encerrando um tempo, uma nova era tá entrando, e nesses momentos de alteração, de mudança, né, acontece muito esses cataclismas, que é como, né, como eu falei, a pandemia foi um deles. Então, que tem a parte, né, de Noé, das pragas do Egito, sempre coisas que afetam o planeta como um todo, de alguma forma, fazendo um processo de arrebatamento, né, retirada das almas daqui. Como é declarado nos textos antigos, se você deve falar com os deuses, primeiro deve aprender as linguagens deles. Né? Então, é uma das falas que tem. Aí, esse é o livro de Enoque. Quem quiser procurar, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, né, ele tem aí na internet para vender. Suas obras explicam sobre essa linguagem e o que ela representa. O livro, as chaves de Enoque foram reveladas, chaves, símbolos incandescentes, de letras hebraicas, né, que é Yod-Hei e Vod-Hei, que serviram de apoio à humanidade na evolução espiritual. Então, aqui ele não fala especificamente do cubo de Metatron,
mas ele dá suporte, ele traz informações e conhecimento que ajuda nesse processo de compreensão, que nos ajuda no nosso processo, né, de evolução aqui no planeta. Nesse livro também encontram-se algumas informações sobre aparelhos estelares, hierarquias celestiais e outras informações que, né, como a gente falou aqui, ele era um ser considerado uma pessoa que andava nos céus e trazia, né, mensagens aqui. Tanto que Metatron hoje ele é considerado o escriba divino, tá? O escriba divino, é como se fosse o escritor, né, de Deus, que traz as mensagens de Deus. E para quem conhece o livro Caibalion, lá no livro Caibalion, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, Enoque, Tote e Hermes, né? Que todos eles são Metatron em épocas diferentes, em situações diferentes. Então, é um ser de uma frequência mais elevada que se permite baixar a frequência para poder entrar no plano da Terra. O Jesus foi a mesma situação. Jesus é um ser com uma energia muito mais elevada, tem uma frequência muito mais elevada, mas por amor a esse planeta, eles baixam a frequência e vêm para cá para ajudar a gente a entender o que a gente precisa para a gente conseguir sair da dor e do sofrimento, tá? Então, o livro Caibalion, ele o escritor dele é Hermes Trismegistus, 3 vezes grande, né? Então, justamente porque tem relação também com o Metatron, e 3 vezes grandes porque, né, Enoque, Tote e Hermes, ele já tinha passado 3 vezes pela Terra e 3 vezes ele entregou grandes conteúdos, grandes informações. Então, né, por essa razão, não é um autor específico, mas foi a reunião de vários conhecimentos de 3 grandes energias que vieram para cá, né? Na verdade, uma energia única que vieram em vários momentos, em várias tradições, né? Várias culturas, para entregar conteúdos que nos ajudem no processo de evolução, né? Estamos aqui para isso, a nossa alma veio para cá para elevar a frequência. Essa é a razão da nossa existência aqui, né? Nós somos desafiados o tempo todo a elevar a frequência. E não é fácil, não é desafiador, né? Não vou aprofundar nesse ponto, mas tem bastante conteúdo que fala sobre isso, tá? Então vamos lá, agora a gente vai avançar para falar mais da chave. Então eu fiz uma introdução, né? Que essa chave realmente faz sentido estar voltando para a gente agora, depois de um momento de pandemia. As informações que eu tenho aqui, que eu recebo aqui, é que a pandemia foi a primeira, vamos dizer, limpeza do nosso plano terreno, onde foi arrebatada aquelas almas que já tinham concluído o processo ou aquelas que não conseguiriam passar por essa fase da transição. Essa fase da transição, ela desafia muitos seres. Todos nós somos muito desafiados, porque a gente tem que aprender a gerenciar as nossas emoções, a gente tem que realmente fazer um trabalho aí é, é, de elevação de frequência, né? Como se as frequências mais baixas do plano fossem sair do plano, então a gente não pode mais vibrar nelas. E para isso a gente precisa se libertar de tudo que conecta a gente a essas frequências mais baixas, tá? Então, esses são os momentos dos cataclismos. Então, essa chave, como eu falei já em algumas mensagens que eu mandei para vocês, não fui eu que inventei, não sou eu que. Não é novidade, né? Não é uma coisa nova. Há milhares de anos, já diversas culturas usam as pirâmides, né? Vamos dizer assim, para fazer as conexões. Tem pirâmides, inclusive físicas, as pirâmides no Egito, as pirâmides, né, em vários lugares do mundo aí, que fazem, né, essa conexão. Muitas delas têm, inclusive, a parte de baixo também, né? A pirâmide ela está em cima, mas ela tem a pirâmide embaixo também. Então, a estrela de Davi, ela é a interconexão de 2 triângulos, que seriam 2 pirâmides, que é realmente essa interconexão nossa, né, com os céus aí. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, agora é o momento, vocês se preparem, peguem quem gosta de anotar, quem quer, né, fazer as anotações aí. Agora é o momento que eu vou fazer a entrega efetiva do conteúdo. Então, aproveite para pegar a caneta, o papel aí, vamos mandar ver nas anotações para a gente, né, para guardar todas as informações que eu vou deixar aqui para vocês. Bom, então, vamos lá falar mais especificamente agora da geometria sagrada. Tá? O cubo de Metatron ele é conhecido como a geometria do elétron. Tá? É assim que ele é conhecido em inclusive dos conteúdos que eu acesso aqui. O elétron é quem organiza a energia para criar a matéria, né? Nós estamos aqui num campo eletromagnético. Toda a nossa existência, nós só somos quem somos porque existe um campo eletromagnético que segura as nossas partículas unidas, permitindo que a gente seja matéria, tá?
Então, toda essa parte de prótons e elétrons, né, o positivo e o negativo, faz parte da nossa experiência. Então, o elétron ele organiza. Os elétrons são as centelhas divinas em movimento, é a luz universal que constitui todas as formas. Tendo o cubo de Metatron a geometria do elétron perfeito, ao meditarmos com a geometria sagrada do cubo de Metatron, estamos acessando informações divinas e primordiais e nos tornamos capazes de reorganizar a nossa realidade. Assim, de verdade, é um processo que eu recomendo que todos experimentem, porque é muito incrível o que é possível realmente acessar quando nós fazemos o uso dessa geometria. Eu vou passar todas as recomendações aqui para quem quiser experimentar por aí, tá? O cubo de Metatron, ele é um acelerador quântico, tá? Então, a imagem que a gente vê normalmente é essa aqui, que olhando assim, ela parece que ela é um 2D, né? Porque a gente está vendo elas bolinhas e um monte de linhas e tal. Mas, na verdade, ela é um cubo mesmo, tá? A estrela de Davi está dentro desse cubo. Então, as pirâmides, aquelas duas pirâmides que eu mostrei para vocês, que quando ela está no 2D, ela parece dois triângulos, né, interconectados de forma equilibrada, ela está dentro desse cubo, na verdade. Então, cada um tem o seu papel. As pirâmides têm um papel, o cubo tem outro. E aqui, pelo menos, a gente usa nos processos que eu faço aqui, de cura e expansão, o cubo por completo. Por isso, né, a técnica que eu canalizei e desenvolvi aqui, que chama Reconfigure-se, ela tem como princípio, como base, né, o uso dessa geometria para expansão, para todos os processos que eu vou explicar aqui, acelerar e expandir todos os processos, tá? Então, ele é um acelerador quântico. Dentro de um acelerador quântico, despertam-se leis eletromagnéticas de dimensões superiores, e processos de transmutação e cura podem ser efetuados muito rapidamente. A simples observação da geometria sagrada do cubo de Metatron dispara sinais vibratórios que são assimilados pelas células ressonantes a nível mental, emocional e físico do ser. A geometria sagrada, que é, né, esse cubo de Metatron, em especial essa imagem aqui, ela é como se fosse o molde. Vou trazer uma analogia para vocês entenderem. Não vou aprofundar nesse ponto, porque tem muito conteúdo para entregar hoje, mas é, imagina que a Terra, toda a matéria é um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça existem 5 peças, né? Que são os 5 elementos, né? Terra, fogo, água, ar, éter. E essas 5 peças se encaixam perfeitamente dentro dessa geometria. E não existe outras formas, não existe outra forma, né? De formato, de estrutura, que sigam esses padrões que se encaixam dentro dessa geometria, para vocês terem uma ideia. Já foram colocados computadores de alta potência para encontrar formas que tenham o mesmo padrão, né, desses 5 elementos e que tenham esse encaixe perfeito dentro dessa geometria. Não foi encontrado nenhuma outra forma que encaixa dessa forma. Então, é como o que para mim traz a sensação de que o cubo de Metatron, na verdade, ele vem de uma derivação da multiplicação celular, né? Ele está ali onde a gente entra no fruto da vida, é onde a gente consegue extrair o cubo. Ele é como se fosse o molde da nossa realidade. Pensa que as pecinhas da nossa realidade foram feitas nessa forma, que é o cubo. Então, agora imagina você se colocar dentro da forma onde foi feita a criação do universo, entende? É mais ou menos essa a ideia quando eu falo de chave, né? Da gente estar usando uma geometria que é sagrada. Além dela ter vindo da derivação, né? Da multiplicação celular, que é aquele padrão divino que a gente chama, né? Que é próprio embrião ali, ele cria, toda a criação tem um padrão divino, né? Que ela vai 1, 2, 4, 16, que é aquela multiplicação celular em potência, né? Que vai realmente expandindo de uma forma assim bem acelerada, porque vai se multiplicando. Então, aquilo a gente chama de padrão divino, formas várias geometrias sagradas, fruto da vida, árvore da vida, a gente consegue extrair várias geometrias, e a última que está escondida dentro do fruto da vida, que é realmente, né, o momento do fruto, é o cubo de Metatron. A gente consegue extrair de lá dele, tá? E aí, dentro do cubo de Metatron, a gente tem a Merkabah. A Merkabah, ela é o veículo interdimensional, né, o principal, mas ela tem uma função diferente. O cubo é um acelerador quântico. A Merkabah, ela é considerada um dos símbolos sagrados mais poderosos, pois é o equilíbrio perfeito de todas as formas e elementos, né? Ela é a interconexão perfeita. Os triângulos, eles têm a simbologia da energia feminina e masculina também, né? O triângulo para cima sendo
o falo, o triângulo para baixo, o útero feminino, a visão focal masculina, a visão aberta, né, ampla feminina. Então, a interconexão desse triângulo de forma equilibrada, ela traz um equilíbrio para essa energia feminina e masculina que todos nós somos, né? 50% feminino, 50% masculino. Nós somos 50% pai, 50% a mãe. Né? Por mais que externamente temos né, o nosso sexo, não, né, que não é. Nós temos o gênero, o equilíbrio do gênero, que é o equilíbrio da energia feminina e masculina, é onde acontece toda a criação. Não há criação sem equilíbrio dessas duas energias, tá? Então, a Merkabah é considerada um dos símbolos mais sagrados, mais poderosos. Isso que a gente vai falar. Então, a ativação é feita com o movimento dos dois triângulos em direções opostas, tá? Então, ele é um transmissor de serenidade, equilíbrio e paz interior. Nesse estado de equilíbrio, o ser fica apto a navegar por dimensões superiores e captar as mensagens necessárias para ajudá-lo no processo evolutivo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Eu achei que eu tinha colocado, mas a Merkabah ele é um veículo interdimensional, tá? Era para estar, acho que nessa parte que acabou repetindo. A Merkabah ele é um veículo interdimensional. Então, o cubo ele é um acelerador quântico e a Merkabah é um veículo interdimensional. Quando a gente se coloca dentro de um veículo interdimensional, o que vai acontecer? A gente vai transitar de dimensões, né? E aí a gente vai, eu vou trazer, quando a gente vai entrar agora no processo da transição planetária ali, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre as dimensões para vocês entenderem, né, como utilizar isso a favor, a seu favor, né, no processo da sua evolução, da sua elevação de frequência, elevação de consciência e tudo mais. Então, quando você entra dentro do cubo de Metatron e faz a ativação dele, a ativação dessa chave, que é a Merkabah que está dentro dele, você vai transitar de dimensão. Ai, Amanda, mas eu vou sair daqui, eu vou para outra dimensão? Você físico não, mas a sua mente, a sua alma vai. Então, isso é o que acontece. O que essa estrutura vai fazer com o seu corpo físico? Ela vai trazer todo um equilíbrio. Quando ela gira, quando a gente faz o giro, eu vou mostrar um vídeo onde vai mostrar de forma clara, vai explicar de forma clara como criar, né, essa pirâmide dentro do teu ser e girar ela. Quando ela gira, ela faz todo um alinhamento de chakras, ela traz o equilíbrio da energia feminina e masculina e ela coloca o teu ser num estado de serenidade. Então, é nesse estado de equilíbrio e serenidade que você consegue se descolar do corpo físico, vamos dizer, tirar, sair da mente e levar a tua mente para as dimensões onde ela vai conseguir acessar as informações que muitas vezes estão faltando aqui na Terra. Quando o teu ser está na frequência baixa, a gente vai falar sobre isso, a tua mente fica perturbada. É o que acontece. A nossa mente, o nosso sistema não foi feito para vibrar em baixas frequências. Ele foi feito para vibrar no amor. A gente nasceu para vibrar no amor. E como o plano ele tem uma frequência muito baixa, a média da Terra é 150, é raiva, para vocês terem uma ideia. A média da frequência da Terra é a raiva, para vocês terem uma ideia. Então, o nosso sistema, no geral, não vibra bem nas frequências mais baixas, tá? O que acontece? O nosso sistema ele começa a ficar em desequilíbrio total, até mesmo saúde, tudo. Baixas frequências, ele desestabiliza o ser e a mente principalmente. Então, quando o meu ser está em desequilíbrio, porque ele não, né, tá cheio de o pensamento acelerado e preocupação e medo e insegurança, está preso na mente, né, turbulenta, ele dificilmente consegue encontrar saída, consegue acessar a solução, consegue resolver o que está trazendo essa perturbação interna. Então, por isso, essa ferramenta se torna muito poderosa numa época de uma transição planetária, porque você ganha a possibilidade de sair na época da transição planetária, esse tumulto aumenta. Então você ganha a possibilidade de sair do meio do tumulto para poder respirar. A transição planetária é o dilúvio, como se fosse o dilúvio. Tem uma informação que chegou para mim que eu quero compartilhar com muito amor com vocês, que eu sempre achei que o dilúvio tinha sido água fora. Eu achei que as pessoas tinham morrido afogadas mesmo, fora. Mas não é fora, é uma analogia. Na verdade, nunca teve água fora. Eu até pensava, falava, como é que a Terra encheu de água, né? Como é que ela conseguiu encher e afogar todo mundo, né? Na verdade, a gente se afogou no nosso choro. Quem afogou os seres, né? Na verdade, foram os choros. Quando o ser não aguenta, não está sabendo lidar com as próprias emoções e ele se afoga dentro das lágrimas, dentro do choro. Então, esses cataclismas, ele tem as analogias, né? A gente tem quem se salva no meio desses cataclismas, né? E no passado eu acho que era mais difícil ainda, mas esses momentos da transição onde o plano ele é convidado
Vamos lá, galera, vamos elevar a frequência. Eles dão prazos para a gente conseguir levar sozinho, quando a gente não consegue, tem uma ação maior que leva, que faz essa puxada de frequência para a gente. Nesses momentos da puxada da frequência, eles não tem escolha, você não tem, vai afogar, não tem o que fazer, você tem que sair da baixa frequência. E agora você imagina, você está dentro da água se afogando no meio da baixa frequência e você não sabe o que faz com aquilo, e vontade de chorar, e vontade de gritar, e vontade de pular para a janela, e vontade de. E aí, de repente, você recebe uma chave para você sair desse lugar e falar: "Ah, aqui eu respiro." Aí vocês vão ganhar tempo para respirar, para vocês poderem concentrar, entender o que vocês têm que entender para sair do afogamento. Consegue entender o poder que é pegar essa chave? Então, pega ela com muito amor, guarda aí, para você virar ela no momento que você mais precisar, tá bom? Que nós vamos precisar. A transição está acontecendo, tá? Então, é isso. E agora eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa da geometria, porque depois eu vou partir para a transição, que eu empolgo aqui, daí eu esqueço de coisas que são importantes. Acho que é isso. A chave. Eu vou mostrar para vocês como que ativa ela agora. Ela é uma. Lembrei, importante. A questão da transição de dimensão. É importantíssimo. Eu vou trazer para vocês a ideia desse processo da proteção do campo de vocês para fazer essa transição, porque um veículo interdimensional transita vocês para qualquer dimensão. Então, é importante fazer um processo de proteção do teu campo para fazer a transição, tá bom? Eu vou falar mais quando for nas dimensões quando a gente for falar das dimensões para vocês, mas é isso, assim, né? Lembrando que para fazer essa transição, né, da consciência e tudo mais, é importante você proteger o teu campo com energias positivas, seja com uma oração, seja com uma música, seja com qualquer coisa, intencionando a projeção para a dimensão superior, tá? Porque um veículo interdimensional transita para as dimensões. Então, só esse o ponto que eu trago de cuidado, né? Cuidado, eu estou navegando nas dimensões há, como eu falei para vocês, 3 anos. Eu tenho bastante experiência, conduzo muitas pessoas nessas navegando, né? Hoje eu estou conduzindo grupos grandes já. Então, assim, o único ponto que eu trago é realmente vocês usarem essa chave com cuidado e contem com a gente, né? Se precisar, a gente vai abrir depois o grupo no final de semana para interação, tá? Aí, se alguém, vocês testam aí, quem tiver depois alguma dúvida, vou ficar à disposição para ajudá-los no que for preciso, tá bom? Opa. Então agora deixa eu compartilhar com a música, para vocês verem aqui, para vocês poderem. Tá, eu quero compartilhar com vocês agora um videozinho que vai mostrar, né, um pouquinho desse processo da ativação da Merkabah, que é assim que a gente ativa a chave, tá? Então, a gente se coloca dentro do cubo, mostrei várias imagens dos homenzinhos ali dentro do cubo, né? Eu normalmente faço sentado, como esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, você vai sentar, né? Alinhar a coluna por conta do alinhamento do chakras, para permitir todo o alinhamento do chakras, e vai trazer equilíbrio, trabalhar a respiração. É importante trabalhar a respiração e relaxar o teu corpo para permitir, né, essa transição. Então, primeiro vai criar, você pode trazer as pirâmides, eu normalmente trago as pirâmides primeiro, aí eu construo o cubo, né, faço a construção das paredes do cubo, isso tudo mental, pessoal, olhos fechados, normalmente eu faço isso com frequências elevadas, né, música e frequências elevadas, coloco o meu ser dentro dessa geometria, e aí ali dentro a gente faz o movimento da ativação, chama ativação da Merkabah, é onde você vai realmente trazer todo é um giro, né? Como se fosse uma chave. Ela abre, ela está abrindo os portais, ela vai fazer toda uma preparação do seu corpo físico para abrir o seu canal para poder lançar a tua consciência para as dimensões mais elevadas. O corpo físico não sai do lugar, fica tranquilo, tá? Só a consciência que vai. A consciência ela vai transitar, pode transitar em dimensões tanto de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, como dimensão de tempo, dimensão de espaço. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então, isso a gente pode quando a gente aprende a usar isso a nosso favor, é incrível. É incrível. Por quê? Imagina você transitar na dimensão do tempo e consertar o que precisa ser consertado, né? E tirar a criança, que é um dos trabalhos que eu faço aqui, tirar a criança interior dos lugares onde ela ficou presa em baixa frequência, conseguir voltar lá e mudar o que aconteceu, né? Você imagina o quanto você consegue transformar a sua realidade e a sua vida, uma vez que você consegue acessar, né, esse sistema onde está guardado, onde tem lá, né, todas as dimensões e você consegue transitar por elas com essa chave, tá? Vamos lá, então, ver a ativação da Merkabah, que é realmente o uso, né, a ativação da chave, tá?
Prontinho. Então, essa é a ativação. Vocês veem que até um vídeo em inglês, aliás, tem um conteúdo que eu sigo nos Estados Unidos, eu fiquei chocada, porque assim, o conteúdo que eu recebi muito nas conexões, assim, né? Então, por- é óbvio que no começo você fica meio assim, né? E aí, de repente, eu acesso conteúdos fora do Brasil, né? De pessoas que estão vivendo esses processos também. E aí eu vejo conteúdo igualzinho, falando as mesmas coisas, ensinando as mesmas coisas, ensinando a acessar o sistema com a geometria sagrada, usando essa mesma geometria. Então, eu falei, nossa, que legal, né? Que como é incrível esse universo, como tudo isso funciona. Não sei dizer explicar muito bem, mas eu acho muito lindo, muito interessante, assim, não, né? Mas é como essas informações chegam, né, para gente em diferentes lugares, né, onde a nossa mente obviamente tem que estar pronta para fazer a receber, né, esses conteúdos para entender mais sobre abrir, né, a mente para conseguir fazer conexão com essas consciências mais elevadas para poder realmente acessar esses conteúdos. Mas eu acho muito divino, sei lá, muito incrível isso. Legal. Vamos lá agora para a gente falar um pouquinho mais da transição planetária, porque é importante também entender por que essa chave nesse momento é tão valiosa para todos nós, tá? Então, transição planetária, um pouquinho das dimensões, para quem não tem familiaridade com as dimensões, tá? Nós estamos na terceira 3D, né? A terceira dimensão, né? A gente tem a dimensão do espaço, nossa é 3D. É, nós temos dimensões abaixo, tá? 2D, 1D, está relacionada com aqui está relacionada com movimento. Olha os minerais, eles estão parados, não tem movimento, né? Os vegetais, eles têm vamos dizer, a base está parada, mas eles movimentam a parte de cima. Os animais já caminham. E aí a parte de 4D seriam a parte dos espíritos mesmo, né? A camada espiritual. A 5D já são as energias mais elevadas um pouco, aqui é onde os arcanjos conseguem acessar. A 6D a gente chama dos estelares, que são comunidades inteiras já vivendo numa frequência muito mais elevada, né? Já está resolvido, né? Não tem os problemas que a gente tem aqui. E 7D a camada divina, seria isso. Tem outras divisões, às vezes tem pessoas que dividem em subcamadas, então fala que Deus está na 12ª camada, enfim. Não entro muito nesses detalhes, não, mas a minha mente entendeu bem assim, então eu compartilho do jeito que a minha mente entendeu bem, tá? E, e aí, as camadas de baixo, que é quando a gente vai parando o movimento, são as frequências mais baixas, né? E aí, à medida que a gente vai elevando as frequências, a gente vai ficando mais, as partículas, inclusive do corpo, vão acelerando, a gente vai ficando, vai nessa. Então, à medida que a gente aumenta a nossa frequência, a gente aumenta, né? A gente vai para dimensões mais elevadas, vamos dizer assim. E o que que a gente, estando aqui na terceira dimensão, a gente sempre teve muita conexão com a 4D e a 2D, tá? Muita conexão. E aqui não adianta pode ter qualquer religião aqui, pessoal. Eu respeito todas, eu acredito em tudo. Mas não tem como a gente falar que não existe algo sobrenatural que acontece interconectando com as nossas dimensões. Todas essas dimensões, elas estão interconectadas. O espaço é o mesmo, é linear. Só que as partículas têm velocidade diferente. Então a gente não consegue ver nem nada, porque está numa velocidade diferente da nossa. Então, elas estão todas interconectadas, vamos dizer assim, né? Frequencialmente falando. E aí, nesse caso, a nossa camada tem muita conexão com quarta e segunda. E quinta já é mais desafiador, porque tem que levar mais a frequência para poder acessar a consciência de quinta. Sexta também, né? E o uso dessa ferramenta permite que a gente acesse essas duas camadas aqui, ó. Então, isso aqui é legal, porque são consciências bem mais elevadas que traz realmente informações para o nosso processo evolutivo. O que a gente precisa entender nos ajuda nos processos de compreensão. E aqui a gente está falando de consciência, informação, tá? Nem falo de aqui, nem tem corpo físico, nem tem, né, uma imagem específica aqui. Mesmo os próprios arcanjos, né, apesar da gente ter essa ideia, né, de corpo físico, a gente precisa vestir a energia com uma fantasia para poder entender, porque nós estamos na matéria. Então a gente veste o diabo, né, com chifrinho, com rabinho, a gente coloca Deus uma barbinha, então a gente veste, mas são energias, são coisas mais elevadas, não é um ser que nem a gente. Só que a mente humana precisa fantasiar, precisa colocar uma imagem para entender a energia, tá? Para conseguir fazer, essa energia negativa. Ah, tá bom, essa energia positiva. Então a gente faz as vestes, né? A gente veste os anjinhos e tal, mas são energias, são seres com consciências mais elevadas, são
energias mais elevadas, frequências mais elevadas, consciências mais elevadas. Eu não diria nem ser, porque não é um corpo que nem a gente aqui, né? Não é matéria. É realmente só informação, é só a consciência mesmo, tá? Então a gente consegue acessar, fazer conexão, né, com essas camadas aqui. As religiões espíritas que nós temos aqui na Terra fazem conexão todos com a 4D. Porque a 4D ela consegue, inclusive, entrar na terceira dimensão e incorporar, que eles chamam, né? Eu não faço parte de religião nenhuma, eu só medito. Acredito em Deus e só medito mesmo, faço conexão com com o que faz meu coração sentir bem, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que as religiões de Umbanda, acho que kardecismo também, eles fazem muita conexão com 4D, que são as energias, as consciências que ainda estão nesse processo reencarnatório, né? E que eles conseguem ter, tá tão próximo da terceira dimensão que conseguem, inclusive, penetrar a terceira e incorporar. Né? Já quinto D e 6D, não tem nada disso, não tem possibilidade de fazer, né, essa entrada no corpo, porque eles excluiriam o corpo humano, porque a frequência é muito elevada, as partículas do corpo não conseguiriam ficar unidas. Então, não há possibilidade de um arcanjo incorporar. Ele faz, a gente canaliza, a gente faz conexão, mas é tudo mental, é tipo telepático, né? Só a mente, né? Então, você pode escrever o que tá falando, né? Tem uma comunicação escrita, mas tudo como se fosse uma rádio, né? Conecta, a mente conecta, e aí fica com o radinho, eu brinco assim, o radinho, às vezes a vozinha falando, então a gente tem uma comunicação mental, não tem comunicação, não tem falar através de mim, assim, né? Não com o meu corpo físico não diretamente, só a minha mente mesmo, só a mente, né? No processo mediúnico de quinta dimensão é diferente. E nos processos onde as pessoas usam a chave que faz a conexão, normalmente dá para sentir mais, né, essa energia, conexão com as energias e com mais o seu ser mesmo, principalmente quem não tem muita questão da mediunidade, faz uma conexão maior com o seu próprio ser em diversas linhas de tempo. Normalmente é esses os maiores acessos que eu tenho de relatos aqui, tá? Então, aí o plano de terceira dimensão, ele tem uma faixa de frequência que vai de 20 a 1000 Hz de acordo com as emoções que a gente vai sentindo aqui. Então, imagina que o planeta, ele tem uma frequência média de acordo com a frequência média das pessoas que estão nesse planeta. E o nosso planeta é um planeta que as pessoas não sabem gerenciar muito bem as emoções. Então, por não saber e a maioria vibrar em baixas frequências, o nosso plano todo fica em baixa frequência, o que é muito ruim, perturba o campo de todo mundo, tá? O que está acontecendo na transição planetária? Nós estamos eliminando as frequências baixas. Então, é como se, assim, vai ficar insuportável ficar nessas frequências aqui de baixo, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez que eles mexem um pouquinho mais na frequência, é como se estivesse eliminando essas frequências de baixo aqui, tá? Isso acontece, assim, acaba acontecendo muito mais suicídios, acaba acontecendo muito mais ansiedade, depressão, estresse, porque realmente as pessoas elas vão ficando num lugar é desesperador, porque quando a frequência do plano começa a aumentar, a gente tem que acompanhar, porque se não acompanha, fica como se fosse é atormentador mesmo. Então, as frequências, a gente fica bem quando a gente está com a mesma frequência. Quando a gente não está com a mesma frequência, a gente fica mal. Por exemplo, pessoas irritadas, quando elas vão para um lugar onde as pessoas são amorosas, elas não ficam bem. E eu vice-versa, a mesma coisa. Pessoas amorosas, quando elas vão para um lugar onde a frequência é de raiva, de ódio, de irritação, não fica bem. Então, as frequências, a gente fica bem com a mesma frequência, a gente não fica bem com frequências diferentes. Se o plano inteiro vai elevar a frequência, todos os seres que não estiverem acompanhando o plano vão ficar muito mal. E não vão entender o que está acontecendo, vão ficar perturbadíssimos e não vão entender o que está acontecendo. Então, por isso, a gente, né? Estamos todos sendo convidados a sair das baixas frequências. Cada um vai encontrar o seu caminho. Tem caminho para tudo que é lá. Tem gente aí de todo jeito ensinando caminhos para esse, né? Seja terapia, seja. E todo ser vai encontrar o seu caminho. Os processos que fazem ampliação de frequência, pelo menos do que eu conheço aqui, os dois que ampliam a frequência é cura e expansão de consciência. Né? Não tem elevação de frequência pontual, tem. Você pode ficar lá fazendo declarações, você pode ficar falando, colocar uma música, isso vai elevar a sua frequência pontual. Pontual não adianta, gente. Não adianta porque daqui a pouco vai vir o trauma de novo, vai bater alguma coisa que você não gostou, alguém vai falar uma coisa que você não gostou, vai irritar com uma outra pessoa ali, vai acontecer uma coisa que você não queria que acontecesse e sua frequência vai derrubar de novo. E aí, como eu falei, vai ficar insuportável. Hoje nós não estamos num processo que dá para fazer mais a elevação da frequência pontual. A gente tem que buscar
formas, ferramentas e tudo que a gente puder para fazer a elevação da frequência efetiva. Completamente diferente. Nós temos que levar de forma efetiva. O que é efetiva? Não tem chance de voltar mais, de baixar mais. Entende? É soltar o gatilho que baixa. É conseguir na raiz do problema e soltar o gatilho que derruba. Né? Infelizmente, a nossa mente, como nós vivemos num planeta de baixa frequência, e os nossos pais estavam nesse planeta e acabavam ferindo muito a gente acabou se prendendo nessa baixa frequência. Também tem muitas configurações na nossa mente que rapidinho puxa a gente de volta para baixo, né? Então, leva a gente para raiva, leva a gente para medo, tristeza, culpa, vergonha. Então, rapidinho a gente engancha basta a mente enganchar numa memória e ela puxa a gente. E se acontece alguma coisa no presente que lembra qualquer coisa que aconteceu lá atrás e não está resolvido lá atrás, ou seja, não foi curado, né? Pum, a mente já derruba novamente. E é isso, está acontecendo cada vez mais situações para todo mundo descobrir onde é que estão esses gatilhos e ir soltando eles para conseguir realmente se libertar desse domínio da energia negativa, né? Porque isso, quando a gente fala que o plano está vibrando em 150 Hz, que é na raiva, nós estamos falando que o plano está dominado pela energia negativa. Então, existe uma dimensão mais elevada ajudando os seres a elevar as suas frequências para a gente poder sair dessas energias negativas, né? Para poder se libertar cada vez mais dessas energias, tá? Aí falando um pouquinho das frequências mais elevadas, antes da gente seguir, é o que Jesus tentou trazer para a gente, né? Por que que Jesus é considerado o nosso Salvador? Porque ele veio num plano, naquela época, era menor do que isso aqui. Você imagina, naquela época nem tinha essa questão da razão, amor, aceitação, alegria, isso aqui não existia. Já teve um cataclisma que levou, né? Então, você imagina você entrar num planeta que o máximo que você consegue sentir é raiva. Imagina, assim, né, no geral, assim, de média, né? E aí a média deveria ser tristeza ali, né? Não, não, vocês imaginam, para os seres eles sentirem alegria de ir para uma praça e ver alguém sangrar até a morte, você imagina o nível que era as emoções daquela época, né? Porque aquilo ali era algo que as pessoas ficavam lá vendo aquilo acontecer, de certa forma, tipo, tá tudo bem, né? Era normal ver uma pessoa sangrar até a morte ali, ninguém sentia compaixão, ninguém sentia a dor que estava sentindo, nem nada. Então, você imagina o nível. E um ser de altíssima frequência te permitir baixar para entrar num planeta selvagem, de animais selvagens, baixar a sua frequência para passar pelo que ele passou, para plantar a semente do amor, porque depois de 2000 anos ainda está reverberando. Né? Então, isso a gente chama de um salvador, alguém que é de uma dimensão muito mais elevada. Eu honro muito a vida de Jesus, porque eu eu não sei se eu teria coragem como alma divina na época que ele veio. Realmente, eu acho que tem que ser corajoso, né? Você ter consciência de que você está entrando. Imagina você hoje, falar para você, ali tem uma selva, e os animais são ferozes, eles não entendem por que eles estão sentindo tanta raiva, eles não entendem. E você precisa ir lá, entrar lá, correr o risco de ser trabalhado por eles, porque para ajudar eles a entender um ponto que eles não vão entender naquele momento, talvez, por não entender, eles vão te matar. Eles não estão entendendo, tá doendo muito, eles não sabem como sair dali, você tá falando pra eles, tem que amar, se você amar, você vai sair daí. Eles não estão entendendo, eles veem você amando, eles têm raiva porque você está amando, ele não tá conseguindo sair da dor. E aí, eles estraçalham você todinho, né? Porque aconteceu com Jesus, ele chibata, taca espinho, e sangra e mata ele. Mas você faz isso porque você sabe que aquela semente que você vai plantar vai reverberar e vai ter valido a pena a sua morte, vai valer a pena, né? Porque hoje, ainda hoje, se hoje nós estamos conseguindo levar a frequência para o nível do amor, é porque alguém plantou a semente aqui há 2000 anos atrás. Se ele não tivesse tido essa coragem para deixar as palavras que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou, talvez, né, não tinha elevado um pouquinho a média do planeta aí para a gente poder hoje estar fazendo a transição que está sendo feita. Bom, então, muita honra à vida de Jesus pela coragem que ele teve. Então é isso, a transição planetária, né? A gente está preso em baixas frequências, que a gente chama de energias negativas, inimigo, que vocês imaginam. Nós estamos tudo, né? Cada ser tem uma forma de expressar essas energias, né? E a gente tá recebendo suporte de dimensões mais elevadas para a gente se libertar dessas dimensões mais baixas, né? Dessa densidade, que na verdade não é ninguém externo, na verdade nós somos seres que somos as duas energias, positivas e negativas. Nós conectamos, nós podemos vibrar na raiva, nós podemos vibrar no amor. A gente vibra no polo positivo, a gente vibra no polo negativo. E quando a gente vibra
a gente faz conexão externa, mental, né, com as energias de frequência compatíveis. Então, a gente acaba sendo movido pelas frequências negativas e movidos pelas frequências positivas, né? Cada ser escolhe a frequência que quer vibrar e ao vibrar nessa frequência que escolheu, porque nós temos livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Eu escolho a emoção que eu quero sentir. De acordo com a escolha que eu faço, eu me conecto externamente com pessoas da mesma emoção, mesmo nível, né, frequencial, e com as energias externas também, consciência, frequência, como se fosse uma rádio, né? Ah, quer vibrar na rádio? Quer vibrar na frequência quer ir na rádio AM, né? Na 97,9, que é a da raiva? Beleza, pode ir lá, mas lá você vai encontrar todo mundo que está na mesma frequência. Aí sua mente vai ficar lá perturbada com todas aquelas vozes das pessoas que estão com raiva, e aí você está ainda culpando fora, né? A gente, ainda o ser humano ele foi muito condicionado a jogar a responsabilidade para fora, muito condicionado. Nós precisamos reverter isso, não é na aula de hoje, né? É uma das coisas que precisa reverter, né? Entender que sou eu que estou fazendo tudo, né? Que estou escolhendo as emoções erradas e por isso estou me conectando, né? Com tudo que com a minha realidade, então, criando a minha realidade. Então é isso, nós estamos tendo um convite aí, uma convocação, não diria que é um convite não, porque é convocação, não tem muita escolha, de libertação, cura e restauração do nosso ser, onde a gente vai retornar, né, sair dessas baixas frequências. Nossa essência, ela é amorosa, nós somos o amor, nós somos luz, nós não somos sombras. Só que a gente veio para cá e aqui, né, realmente é um desafio vencer essas sombras. Todas as almas estão aqui para elevar suas frequências, para vencer essas sombras. E de tempos em tempos, quando o jogo fica desonesto, porque, vamos dizer assim, as energias negativas começaram a ganhar demais, a gente acaba tendo esse empurrãozinho para poder fazer uma elevação, né? Dar uma elevada. Então, o planeta Terra está sendo convidado para essa elevação. E o que eu preciso entender para transitar junto com o planeta, tá? Então, agora eu vou trazer para vocês algumas informações que para mim também vale ouro, além daquelas da chave, eu acho que essas que eu vou compartilhar com vocês aqui é bem especial para mim também, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender, o universo é mental. Tudo é criado pela nossa mente. 100%. A sua realidade é criada pela sua mente, tá? Se você entender isso, que a sua mente, ela está criando o tempo inteiro, ela cria causa, cria, ela é uma criadora. Pensa numa mente criadora, é a sua. A sua, a minha, a nossa, né? A gente está criando a nossa realidade o tempo todo. Então, quando eu vibro em baixas frequências, eu fico com medo de algo acontecer, eu crio porque a minha mente coloca atenção ali, eu estou criando aquilo que eu não quero que aconteça, né? Então, por isso até vibrar em altas frequências é importante, porque senão o nosso processo criativo fica comprometido, a gente começa a criar caos quando nós não equilibramos a nossa frequência, ou seja, não gerenciamos as nossas emoções, tá? Então, quando foi falado para uma criança que o que é um pássaro, ela acreditou naquilo, ela nunca mais vê o pássaro. A partir dali, ela só vê os seus pensamentos. Então, tudo ao nosso redor, uma vez que a gente fez a configuração do que é, a partir daquele momento ali, aquilo é aquilo. Então, eu nunca mais questiono, bem dizer, questiono aquilo, né? E eu não vejo mais aquilo, eu vejo só os meus pensamentos. Eu acho isso interessantíssimo, importantíssimo de entender que tudo é uma configuração mental, na verdade, né? Você configura e a partir dali você vive dentro do que você criou. Você não vive mais no mundo, vamos dizer assim, né? Você vive dentro da sua criação. Então, isso é bem legal de compreender. É como quando temos um sonho, então acordamos e percebemos que tudo no sonho estava apenas em nossa mente. Né? Quando a gente tem um sonho, a mente está criando muitas realidades ali dentro. Mas ela não é bem real, ela é uma criação da minha mente. A minha mente cria, porque tudo é neutro, mas eu coloco a carga em cada coisa. Olha para vocês terem uma ideia, uma abelha. Se uma pessoa teve uma experiência negativa com a abelha, ela vai ver uma abelha e ela vai ver um monstro. Ela vai ver, meu Deus do céu, corre, que medo, que medo. Ela não vê a abelha, ela tá vendo o que a mente dela criou. Uma pessoa que teve uma experiência positiva com a abelha, mel, por exemplo, ela ama mel, ela olha para a mesma abelha e a carga que ela vai dar para aquela abelha é outra, porque ela criou uma realidade diferente quando ela viu a abelha. Então, cada mente está criando a sua realidade. Nada é igual para todo mundo. Né? Então, entender isso é muito valioso, principalmente para você entender que a sua realidade não é a mesma das outras pessoas. Por isso a gente precisa ter muito cuidado ao tocar todas as vidas, né? Eu falar, não, isso é a verdade, ou isso é. Não, porque cada vida é única e cada ser está criando a sua realidade dentro das suas configurações, tá? O que é para um não é para o outro. Tudo é neutro. A gente é que coloca carga. Cada ser coloca a sua carga, tá? Dentro de cada coisa, vamos dizer assim, que é vista, vivida no plano.
A mente é dualista, a dualidade só existe na mente. Tudo aqui é dual, né? Positivo e negativo, quente, frio, coragem, medo, tudo tem os dois polos que a gente chama, as duas polaridades. Quando não tem mente, não tem problema. Quem cria o problema é a mente. Tudo que acontece nesse filme, deixa ir, não capture com a sua mente. Então, hum, aqui é um dos processos que a gente usa de treinamento mental, que é quando a gente quer sair da ilusão, quer sair do sonho, né? Que é quando você não deixa mais a mente ficar enroscando, porque a mente enrosca e ela já viu, a gente coloca às vezes uma coisa que ninguém tá vendo o problema, mas a gente vê um problema ali, a gente vê aquele problema e a gente entra, e a mente ela entra um mecanismo, ela parece, né? Ela vai juntando, ela puxa um pensamento, ela puxa outro, ela puxa outro, ela puxa outro, daqui a pouco você tá toda envolvida com aquilo energeticamente, com as emoções rolando dentro do corpo, e ela realmente enrosca. Então a gente treina quem está nesse processo de elevação, de busca, né, de autoconhecimento, começa a treinar a mente para ela parar de enroscar, né, para ela não ficar mais enroscando. Então, não é necessário força ou esforço para sair da ilusão. Também não é necessário falta de esforço, é apenas soltar. Deixar ir esforço ou falta. A mente não interfere, ela solta. É nesse momento que a mente desconecta da dualidade. Não se move para mais para nenhum dos polos. Então, tipo assim, nada é bom, nada é ruim. Nenhum ser é bom, nem é ruim. Mas traiu, mas roubou. É apenas um ser agindo da forma que consegue dentro das lutas que está enfrentando. Não tem carga, não tem positivo, não tem negativo, a mente não enrosca, não tem julgamento, não tem raiva, não tem sentimento, não tem emoção, não movimenta emoção. É como se a gente permitisse, né, que tudo fosse do jeito que é, sem querer que seja diferente, sem deixar a mente enroscar, vamos dizer assim, tá? A humanidade está tendo hoje uma oportunidade única de despertar desse sonho de forma coletiva, em massa, como uma mente una, para visualizarmos, co-criarmos e compartilharmos uma nova realidade. Estamos descobrindo os mundos superiores, descobrindo que somos seres multidimensionais, ampliando conexão com eles e despertando do sonho coletivo em que o ser é limitado. O problema desse sonho coletivo que nós estamos é que nós somos limitados, né? A gente usa a nossa multidimensionalidade, nós sempre fomos multidimensionais, só que a gente usa ela da forma errada. A gente volta lá para o passado para sofrer, a gente volta lá para lembrar e ficar lá sentado sem mudar. A gente vai para o futuro para ficar ansioso, para olhar para aquilo e começar a criar caos. A gente vai para o futuro para criar catástrofes, né? Ai, meu Deus, se não der certo isso, se não der certo aquilo. Ai, que não vai dar conta, que não vai dar. Então a gente vai criando tudo errado. Então, a gente não foi ensinado a usar essa multidimensionalidade, né, com a potência que a gente pode usar. E nessa nova era, nessa transição, nós estamos tendo esse despertar também, descobrindo que a gente é muito mais poderoso do que a gente imagina. A gente realmente só precisa trazer o equilíbrio para o corpo para poder realmente acessar a nossa potencialidade. O despertar não é sobre se sentir melhor, porque afinal a gente não se sente melhor durante o despertar. É aprender a ser melhor com os sentimentos. É aprender os sentimentos, ver eles se movimentando para tudo que é lado e você começar a dominar energeticamente, né, esses sentimentos. Não ser dominados por eles, né, dominados por eles, que é o que acontece com a massa em geral. São dominadas pelas emoções. Então, é a gente passar a dominar as nossas emoções, não ser dominada por elas, tá? O personagem criado para viver o sonho não é a realidade. Esse personagem tem emoções e são elas que o prendem ao sonho, à ilusão. São as nossas emoções que faz a conexão, né, que faz a nossa mente enroscar. Quando você decide batalhar com as energias internas, são as emoções, para retomar o controle das suas emoções, você tem a chance de sair da ilusão. Em um ser desperto, a consciência brilha além da personalidade, além das máscaras. Você não acredita mais que você é o personagem, que você é a máscara, né? E aí vou trazer esse videozinho para vocês só para você questão dessa questão das máscaras, né? Que a gente vem pequeno, a gente está livre da máscara, a gente começa a sofrer, começa a entrar em processos de sofrimento, começam as criações das máscaras, começam a criação do personagem para evitar o sofrimento. Todo personagem que a gente cria aqui no plano é para evitar o sofrimento, tá?
Perfeito. Então, essa analogia da máscara, então, esse é o despertar. É quando você tira a máscara e você para de se identificar com ela, porque chega um tempo que a gente começa a se identificar tanto com esse personagem que a gente criou para viver essa realidade, né? Que a gente acaba não tendo mais essa consciência de quem sou eu, quem é o personagem. Então, esse processo do autoconhecimento, ele traz muito isso. Você tira a sua própria máscara e você começa a olhar para ela. E aí você para, né, de certa forma, de trazer às vezes, tentar buscar essas respostas fora e você começa a entender quem é você, né, o porquê dessas máscaras, o porquê desse personagem que a gente cria para viver a experiência, né? Então, aqui eu trouxe uma compreensão que eu gosto muito, que é o nosso desejo mais profundo é amar e ser amado, né? Todo sofrimento é por conta dessa falta do amor que a gente fala, né? Então, a nossa essência, ela anseia por amor, ela tem uma sede por amor, ela tem fome de amor, vamos dizer assim, né? Tudo que a gente faz, até os personagens que a gente cria, é pelo amor. A gente quer estar em busca desse amor, porque se eu for talvez alguém que a pessoa quer que eu seja, ela vai me amar mais, né? Se eu fizer do jeito que ela quer que eu faça, ela vai me amar mais. Se eu encaixar o meu ser dentro do mundo dela e me tornar quem ela quer que eu gostaria, né, que ela seja o papai, seja a mamãe, seja o relacionamento, eu vou receber mais amor. Então, toda busca do ser aqui nesse plano é pelo amor. Porque falta uma compreensão que eu vou trazer para vocês hoje, que é outra chave que, se vocês virarem, aproveita para anotar. Se vocês virarem aí, muda o jogo, transforma a realidade, tá? Então, e é interessante a gente ver que nós somos distintos, mas nós somos unidos, compartilhando um mundo único, né? Por mais que quem aqui já ouviu a expressão somos todos um, e é real, somos todos um, porque dentro desse plano a vibração ela é una. Então, se eu vibro errado, se o outro vibra errado, o outro vibra errado, a gente abaixa a frequência do plano e todo mundo acaba sendo impactado por essa frequência baixa. Então, a minha responsabilidade é realmente não ficar olhando para baixa frequência e apontando e julgando, é fazer de tudo para levar a minha, porque eu vou estar transformando a minha realidade, né? E ao transformar a minha, eu também impacto as pessoas que estão ao meu redor e a do plano como um todo. Então, né, o foco tem que ser realmente essa autoanálise e tudo aquilo que me impede de vibrar em alta frequência, tá? Então, essa compreensão é a compreensão que mudou a minha vida aqui, que é é a ilusão. Essa é a maior ilusão que nós estamos aqui nesse plano, tá? A maior ilusão. Eu falo, gente, esse é o segredo que eu tivesse entendido isso lá atrás, meu Deus, tanto sofrimento, porque buscava esse amor fora. Eu não entendia que todo o amor que me faltava era aquele que eu deixava de entregar. Entender isso foi, assim, para mim, uma virada de chave, foi um divisor de águas. Por quê? Quando eu entendi que o amor que eu quero, que eu tenho, que eu anseio, aquele que faz eu ficar desesperada, aquele que faz, é porque eu não estou liberando a energia do amor no meu campo suficiente, né, que me faz ficar, a ilusão que me faz acreditar que esse amor vem de fora, que faz eu ficar saindo da minha essência para tentar conseguir esse amor, enxergar que isso tudo era uma ilusão da minha mente e conseguir trazer o meu ser de volta para o centro e abrir os canais para ele liberar esse amor, para eu parar de sentir essa falta, que eu vivia nessa dependência emocional, nesse lugar de fome, de sede, de anseio por uma energia que me faltava. Eu não entendia que era eu que não estava liberando ela o suficiente, por isso ela estava me faltando. Isso aqui mudou a minha vida. Tipo assim, meu Deus, me tirou de uma ilusão, e eu espero de todo o meu coração que tire você aí também, que seja, né, que isso seja uma virada de chave, como foi aqui para mim. Lembra que eu falei para vocês, o que eleva a nossa frequência? Cura e expansão de consciência. Isso aqui é a expansão de consciência. Quando a gente entende isso aqui e para de buscar fora o que a gente só pode encontrar dentro, né, entendendo que ninguém nunca amou a gente, na verdade, não existe, esse amor nunca veio de fora. Todo o amor que você sentiu a vida inteira foi o que você sentiu. Não tem como o amor de ninguém entrar no teu campo. Teu campo é fechado com as suas emoções. Você só sente o que você sente. Você não sente o que o outro sente, né? O outro, quando você interconecta com o outro e o outro está sentindo amor, você se sente bem, porque os campos fazem uma interconexão. Mas você não recebe de fora, né? Nada, na verdade. Só quando você está conectado, você sente aquela energia ali entrelaçando, né? A sua e a da pessoa, mas não há transmissão das energias, né? Cada ser está preso com as suas próprias energias, tá? Suas próprias emoções. Então vamos lá. E aí, dentro dessas compreensões que eu falei para vocês, eu comecei essa busca do retorno ao meu eu verdadeiro, porque obviamente eu estava presa num personagem
Eu estava presa em, né, em dor ali, onde eu estava tentando provar as coisas para as pessoas, eu tentava agradar todo mundo e toda hora, eu não conseguia. Eu falava sim quando eu queria dizer não para as pessoas, então era um momento, não conseguia ser eu não conseguia realmente, vamos dizer assim, era como se eu fosse eu não ia ser amada. Então era como se eu precisasse ser alguém para poder ser, né, ser amada. Então essas compreensões acabaram me levando de volta, retornando para o meu eu e me tirando desse lugar de angústia, né? Uma angústia, um vazio, um sofrimento, uma busca por uma ilusão. A mente estava presa numa ilusão, né? Nada era, aquilo não era real. Então, sair dessa luta interna, entender que era uma ilusão e poder realmente me libertar, foi algo assim que eu considero uma vitória aqui no meu campo, tá? Hum. E é muito desafiador vencer Maia, que é a ilusão. Quando nós voltamos, porque a gente toma consciência, você vai tomar consciência comigo aqui de muita coisa que a gente vai falar, mas quando você vai voltar para o cotidiano, a vida, né, o cotidiano da vida, os reflexos começam a acontecer novamente. E você começa a se ver em todos que se conecta acreditando que é realmente alguém fora de você. Então passa a brigar com as próprias sombras. A gente briga com as pessoas ao nosso redor porque a gente está se vendo nelas. E a gente, na verdade, vamos dizer assim, tá brigando com a gente mesmo, porque a gente só consegue ver no outro a gente. Eles são todos espelhos, né? São espelhos para a gente poder se ver. Então, você limitado é apenas um reflexo temporário. Quando você desperta, você se torna consciente da sua natureza real como fonte de tudo que há. Quando você lembra quem você é, para você lembrar, você tem que sair da ilusão. Lembra que eu falei para você que eu fui tirada da ilusão e eu querendo agarrar na ilusão? Não, não quero perder isso, não quero, não posso perder isso. Não entendia que eu estava presa numa ilusão, né? É, então, para você sair da ilusão, para você entrar na realidade, você tem que sair da ilusão. Não tem como, né, vir para descobrir quem você é realmente se você acredita que você é uma pessoa limitada, que não tem capacidade, que não consegue, assim, tem capacidade de conseguir o que você quer, que não tem capacidade de cocriar, de manifestar. Se você está preso nessa ilusão, não tem como você ir para a realidade. Tem que se desconectar dessa ilusão primeiro, tá? Exige coragem ir contra a correnteza, contra as emoções, contra a mente, exige coragem dominar o sistema para se lembrar quem você é de verdade. E tem uma frase que eu acho linda, segue comigo. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, né? Forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, as energias positivas, né, as frequências mais elevadas vão sempre nos acompanhar nessa jornada de libertar o nosso ser dessa ilusão de que existe algum inimigo fora, né? Então, é só essa ilusão que faz a gente vibrar em baixa frequência. Quando a gente sai dessa ilusão, toda a frequência eleva. Porque quando eu acredito nessa separação minha e do outro ser, é onde começa todo o problema da nossa jornada de elevação de frequência. Quando eu tomo consciência que eu sou o outro sou eu, tudo que eu vejo nele, na verdade, só estou vendo eu mesma, eu saio da ilusão e paro de brigar com o outro, de batalhar com o outro e batalho com as minhas energias negativas, né? Aquela que tá eu falo assim, quando eu aprendi a jogar, é mais ou menos assim, quando tem uma voz dentro de mim falando pra mim, não vai lá, não liga pra pessoa, não, briga com ela, xinga ela. Aí ela tá me fazendo acreditar que existe o inimigo fora. O que que eu faço? Eu falo assim, peguei você. Aí eu pego a sombra que tá dentro de mim falando pra eu, tentando me convencer da ilusão que existe alguém fora que tá me fazendo mal. Porque na verdade ninguém está me fazendo mal. A pessoa que tá fora, ela só está lutando com as próprias energias negativas e pode não estar vencendo, e tá tudo bem. Porque eu também luto e às vezes não venço. Então, aí eu entro nesse lugar de compaixão e paro de deixar esse sistema, essa configuração, ficar me colocando em combate com os demais, ficar me colocando para achar que os demais são ruins, que os demais, fizeram isso para mim, fazem aquilo para mim. Tá? Isso me mantém em baixa frequência, raiva, medo, culpa, vergonha. Então, eu combato essa sombra que fica me jogando para as baixas frequências, né? Tá? Então, quando entramos em nossa jornada de cura, nós não só ajudamos o nosso ser ter uma vida melhor, como elevamos a frequência do todo, ajudando o planeta a elevar a frequência, levar todos para um lugar melhor. Então, essa é a nossa busca, essa é a nossa jornada nessa transição. Olha que linda essa, eu adoro essa imagem, que ela traz os pontinhos. Imagina que cada cabecinha forma uma teia igual essa que está aí. E não adianta uma cabecinha só elevar a teia, porque a teia toda precisa elevar a frequência. Então, todos têm que, de certa forma, trabalhar para que faça essa elevação dessa teia como um todo, para o planeta ir para um lugar melhor, para o planeta ir para a quinta dimensão que a gente chama, né? Que é realmente
elevar a frequência de cada ser internamente para que essa elevação reflita no todo, né? Cada cabecinha vai elevando a sua própria frequência e essa elevação vai transformando a nossa realidade, né? Fora é só um reflexo de como a gente está vibrando dentro. A guerra que está acontecendo lá nos países, né, daquelas regiões que estão em guerra, na verdade, começaram primeiro dentro das pessoas, depois ela foi para fora. Então, que a gente, se libertando das energias negativas, não reverbere fora aquilo que está manifestando dentro, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos lá para o resumo, então, da nossa aula, né, do conteúdo que eu entreguei aqui para vocês até esse momento, tá? Primeiro, nós vivemos no plano de terceira dimensão, onde a média frequencial é muito baixa, 150 Hz, que é a raiva, devido à falta de habilidade que a maioria dos habitantes do planeta possuem em relação à gerência das suas emoções, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Mentes emergidas, na verdade, tá errado ali, em baixa frequência não conseguem encontrar o caminho. Ficam presas da ilusão e é como se tudo ficasse escuro. Então, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos num plano de baixa frequência, que tudo bem, estamos em busca de elevar, mas ainda está em baixa. Então, quando o nosso ser está preso nesse lugar, a gente pode até fazer, né, os nossos processos, mas quando a gente sai para a realidade, a gente está numa realidade de baixa frequência. Então, a gente tem que ter essa consciência e em baixa frequência a gente fica com a mente perturbada, com o campo perturbado, com os pensamentos, né, meio ali desgovernados, desconectados. Então, esse faz parte do processo, né, da gente compreender que o plano ainda está em baixa. O planeta está passando por uma transição, indo para a quinta dimensão, melhorando as qualidades das emoções, e estamos todos sendo convocados, não é convidados, não. Eu até escrevi convidados quando eu falei, não, gente, convidado eu estou sendo muito generosa, é convocado, porque nós não temos nem muito tempo. É convocados para a elevação da frequência individual. Cada ser vai encontrar o seu caminho, né? Vai encontrar o seu caminho, mas é um processo que vai, como eu falei, vai ficar insuportável ficar nas baixas frequências cada vez mais. Então, que a gente vai realmente ser convidados e vamos receber suporte de todas as direções aí para isso, né? Duas ações elevam frequência, cura e expansão de consciência, efetiva, né? Eu falo elevação de frequência efetiva, não é negócio de colocar uma música e tá triste e já ficar feliz ali, não. Aquilo ali é pontual, né? Ou ficar falando, né? Repetindo lá umas frases, repete, 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 repete. Beleza, você bombardeia o seu campo com energia positiva, ele vai pro positivo, mas se a raiz da onde tá emitindo energia negativa tiver negativa, vai continuar emitindo energia negativa. Então, não é ficar bombardeando o campo para você vai transformar momentâneo. Só que aí depois o objetivo é que você consiga descobrir quais são as configurações que estão, né? Aqui no meu processo é assim que a gente fala, mas quais são as configurações que estão enroscando, fazendo você voltar para baixa frequência. Não é ficar ali trabalhando, né? Fazendo diariamente a elevação. É encontrar o que está baixando, tá? Para você não precisar ficar fazendo pontual. Temos uma chave para nos ajudar nesse processo, nesse momento, que permite que a gente desconecte dessa densidade para vivermos os processos necessários para a nossa evolução, elevação da nossa frequência. O que essa chave vai fazer nesse momento da transição planetária? Estamos aqui, no momento da transição planetária, eu acho que até tem uma quedinha ainda maior antes de fazer a elevação mesmo, deve ter até uma queda. Por exemplo, a própria pandemia foi uma queda. Imagina um medo que não pairou no planeta inteiro, né? Então, olha a queda que teve de frequência do todo, é como se fosse um processo de queda para a gente poder subir. Então, nesse momento de queda, tem muita gente, depressão, estresse, ansiedade, tá? Muita gente, muito suicídio, né? Tem aumentado muito, principalmente pós-pandemia. Então, a gente tá, o plano ele tá mais tenso. Então, nesse momento, a gente precisa de ajuda para conseguir realmente, né, sair dessa densidade e os processos, quando a gente usa a geometria sagrada, quando a gente faz o processo de equilíbrio do ser com essa geometria, permitindo que a nossa consciência saia dessa vibração média, né, desse plano, para a gente poder fazer essa conexão, ancorar a nossa frequência, pelo menos no processo onde você vai viver a experiência ali, você ancora a tua frequência numa frequência mais elevada, porque aí a sua mente vai conseguir transitar com clareza, com serenidade, vai conseguir entender o que precisa para você se libertar, para você sair. Né? Enquanto você fica ali afogando, é como se fosse uma boia, vamos dizer assim, é uma boia, tá no meio, tá se afogando enquanto você tá engolindo água, enquanto você tá. E aquelas emoções negativas rolando, e raiva, e medo, e insegurança, aquilo ali, você não consegue saber como sair dali. Imagina que vocês estão recebendo uma boia, aí você pega a boia,
Aí você respira e você vai ter um momento que você usa essa geometria, você usa essa chave, entra nessa dimensão mais elevada, aprende o que você tem que aprender, entende o que você tem que entender, pega as informações que você tem que pegar, depois você afunda de novo na densidade e vai se conectar com o povo que está enlouquecendo aí para poder aprender o que você tem que aprender. Não tem como escapar do plano, né? Porque a gente vai estar sendo testado o tempo todo, tá? Testando a gente, estão testando, porque nesse momento, inclusive os seres eles estão mais agitados, né? Por conta de toda a transição. Então, acaba tendo mais problemas. A gente enfrenta mais problemas, né? Tem que lidar com mais desafios, tá? Principalmente com aqueles que não estão conseguindo vencer as lutas com as energias negativas. Vamos olhar para tudo isso com muita compaixão, né? A todos que estão realmente tendo dificuldade nesse processo de vencer as energias negativas nos seus campos. Tá? Então é isso, nós estamos tendo essa chance de tocar, né, de se conectar com algo superior para nos ajudar nesse processo de elevação. E aqui eu quero trazer uma compreensão com vocês que é muito legal. Por quê? O nosso eu inferior aqui na Terra, ele é muito importante. Ele é muito importante. Só que ele tem um problema, ele tem o personagem que ele criou. E é esse personagem que impede ele de fazer o que ele veio aqui fazer. Porque, assim, as energias mais elevadas, pode ser da alta frequência do quanto for. Não tem como fazer nada aqui na Terra, porque não é matéria. Só a matéria consegue fazer coisa aqui na Terra. Por isso que os seres podem ser do mais elevado que for, pode ser até Jesus. De lá do céu, ele não consegue fazer o que ele fez aqui. Ele precisou descer, ele precisou vir para a matéria, ele precisou se tornar um ser humano para ele poder impactar aqui nesse plano. Então, eu, você, que nós estamos aqui, nós já viemos mesmo, gente, tem jeito não, agora vamos fazer o que nós temos que fazer. Não, já está aqui, já está preso, já está aqui, não tem como sair, já estamos crucificados aqui dentro desse corpo humano. Agora, vamos fazer logo o que nós temos que fazer. O problema é que o nosso eu inferior, que é esse serzinho, esse avatar que está aqui para viver a experiência, ele está preso num personagem. Esse personagem é que não deixa fazer o que ele tem que fazer. Ah, o personagem tem vergonha, o personagem é arrogante, o personagem tem nariz empinado, o personagem quer falar do jeito certo, o personagem ele quer entender. O personagem, ele não deixa a gente fazer o que o eu inferior precisa fazer, entendeu? Então, eu quero trazer um pouquinho dessa diferença dos dois para vocês entenderem, ó. A personalidade é os comportamentos adquiridos e as configurações que programamos durante a nossa vida. Ela é as máscaras, né? Ela é as máscaras que usamos, que esconde a essência atrás. Não é o nosso eu verdadeiro. Né? Então, a gente cria uma personalidade para viver o sistema, para viver no sistema, né? Para se adaptar ao sistema, porque se eu não for esse personagem, meu pai não me aceita bem, minha mãe não me aceita bem, a outra fala mal de mim, o outro faz não sei do que e tal, e a gente fica lá, né? Aí com medo, com vergonha, com tímido e tal, né? O personagem está ali, fazendo o papel dele, né? Que essas máscaras todas. Nós não precisamos da personalidade. Gente, isso aqui é mágico quando a gente entende isso. Nós não precisamos da personalidade. Ela, inclusive, ela esconde e ofusca a nossa individualidade. Quando eu fico tentando ser o que o outro quer que eu seja, eu deixo de ser quem eu realmente preciso ser. Quando eu estou preocupada demais, quando a minha mente está muito enroscada, ai meu Deus do céu, eu não consigo ser naturalmente, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, agir do jeito que eu tenho que agir, falar o que eu tenho que falar, porque eu estou preocupada demais em ser o que o outro quer que eu seja, entende? Aqui eu não consigo cumprir a minha missão, vamos dizer assim. O eu inferior, ele é o avatar físico. Ele sim tem a responsabilidade de pegar a luz, as visões, a energia criativa que flui na mente superior e organizar ela para materializar na Terra. Essa é a função da mente inferior. Então, a nossa mente inferior, a gente veio e a gente tem acesso a essas dimensões mais elevadas. Tudo é criado nas dimensões mais elevadas, mas elas não conseguem se materializar se não tiver um canal, um conduíte para chegar aqui na Terra. Então precisa dessa mente inferior que nós temos aqui. Nós fomos criados para criar poderosamente. A gente pode se tornar um com esse criador e ser criador junto com ele. Nós fomos feitos para desenvolver uma boa fundação para fazer as coisas acontecerem nesse mundo. Só que para eu conseguir libertar, eu preciso, assim, libertar minha mente para que o criador consiga criar através de mim, eu preciso me libertar do personagem. Porque é esse personagem que me impede, porque aí Deus fala pra mim, vai lá e fala o que tem que falar. O personagem fala, ai, que vergonha, não tem coragem de abrir uma live e falar o que tem que falar. Aí vai lá e faz o que tem que fazer. Ajuda as pessoas, explica para elas o que elas precisam entender. Aí não, o que que as pessoas vão pensar de mim? Ai, meu Deus do céu, se eu falar isso, elas vão pensar isso, elas vão... E aí, nesse lugar, o personagem não me deixa avançar, ele não me deixa, ele impede, ele vai fazendo eu fazer um monte de coisa, ele vai fazendo eu perder tempo, ele faz eu fazer 10 mil cursos, não conseguir colocar nada em prática, porque ele está inseguro, ele não sabe, ele tem medo
é, de se mostrar. E o que que é isso? É um processo de fuga, né? Quando eu estou ali fazendo milhares de coisas e não consigo efetivamente, né, avançar, não consigo colocar em prática o que eu estou aprendendo, é porque eu estou fugindo, porque quando eu vou para a ação, o meu personagem me impede. Então eu vou, não, acho que está faltando alguma coisa ainda, acho que está faltando. E nessa, a gente às vezes passa, enfim, anos e anos em buscas que não vão acabar, de certa forma, se materializando. Então, eu preciso me libertar desse personagem que me impede de ser quem eu vim aqui para ser, tá? E é isso, a gente tem essa possibilidade da conexão com as dimensões, né, com o nosso eu superior, com a nossa mente superior, que a gente chama de mente, né, mais elevada. Só que a mente inferior, ela precisa se libertar de tudo aquilo que está prendendo ela nesse personagem, para ela poder voltar realmente a se conectar, né? Ter essa essência que é a criadora. Então, o nome disso é magia. Magia é aprender o processo de pegar essas energias dos reinos superiores e permitir que ela flua através do seu ser para baixo, para o mundo físico, para se manifestar. Ao avançar nesses processos, nossa habilidade de fazer as coisas se manifestarem se tornam literalmente uma mágica. Uma vez que eu aprendo a transitar, né, que eu elevo a frequência, aprendo, compreendo, consigo elevar a frequência para pegar essas informações num nível mais elevado e trazer, materializar, né, é como a gente chama, são os visionários. Os visionários, eles desenvolvem a habilidade de navegar no tempo e eles vão no futuro, eles já conseguem ver o que está no futuro. Então, eles voltam e materializam. Então, isso né, ser um visionário, é ter essa capacidade, desenvolver essa habilidade de navegar na dimensão do tempo, tá? À medida que vamos subindo na árvore da vida, aí aqui eu quero trazer para vocês, a gente tem um processo de onde a gente consegue acessar a mente superior através da compreensão da árvore da vida. A gente tem um lugar que chama abismo, que a gente consegue ultrapassar, e é nesse lugar que a gente vai, ó, aqui acessamos os mistérios escondidos, professores elevados, o conhecimento e sabedoria profunda sobre o divino que já somos. Os mistérios são revelados nesse nível da árvore por professores espirituais, né? É aqui nesse lugar onde eu venço as esferas da vida que estão me vencendo, cada uma delas tem um significado que a gente precisa vencer, é que a gente consegue ultrapassar e acessar as três esferas superiores, onde a gente consegue efetivamente se conectar, né, com essa energia superior. Onde a gente passa a ver além dos olhos físicos, ouvir além dos ouvidos físicos, abrir glândula pineal, amplia a percepção, ampliação de percepção e expansão de consciência, onde a gente é movido pela intuição, pela fé, né, pelo coração. Nesse estágio de evolução, nós podemos recuperar a coroa da nossa divindade com a responsabilidade de ser um participante ativo na criação de um mundo melhor através do serviço. Serviço não é ser gente boa, bonzinho, dar dinheiro, dar comida. Serviço é encorajar os demais a avançarem na direção da divindade que já somos, para que eles próprios acessem a prosperidade real. De acordo com a Cabala, essa é a nossa missão de estar aqui, né? Eu diria assim, não é sobre a gente entregar peixe para os demais, é sobre a gente ensinar a pescar, né, na verdade. Porque, do contrário, eu vou ter sempre entregar o peixe, né? Eu vou ter que sempre estar ali, né, alimentando e tal. Obviamente, tem seres que estão num processo de tanta necessidade que eles não conseguem nem sequer pensar em como pegar esse peixe. Então, a gente, obviamente, alimenta, mas não é só essa questão do entregar para o outro que está faltando, mas ajudá-lo a desenvolver a consciência para entender que ele é capaz de conseguir aquilo que está faltando, que ele não precisa, né, esperar isso de alguém fora. Ele é um criador, ele é um manifestador da realidade que ele está vivendo, tá bom? E agora eu quero trazer para vocês, a parte de conteúdo, né, eu estou concluindo, e eu quero trazer para vocês uma possibilidade para aqueles que sentirem no coração de avançar, tá bom? Muitas pessoas chegam nesse momento e eles falam, meu Deus, e agora? Por onde eu vou começar? Eu entendi um monte de coisa, eu compreendi, eu expandi a consciência, eu entendi o que a Amanda trouxe, mas eu não sei por onde começar, tá? E aí eu vou reunir agora em janeiro um grupo de pessoas que querem, vamos dizer, começar um ano com mais potência, tá? Eu desenvolvi um cronograma aqui onde eu vou fazer um passo a passo com as pessoas que querem dos passo a passos que eu fiz, tá? Eu tive um processo de muita expansão de consciência, cura, em todos os níveis que vocês podem imaginar. E é óbvio que eu fui desenhando esse caminho, óbvio, porque primeiro porque eu queria lembrar do caminho que eu ia fazer, e segundo porque eu realmente sentia que eu queria passar. Eu já comecei a passar muitas das coisas que eu ofereço hoje, né, da cura da criança, já são, né, faz parte das experiências que eu vivi,
E agora eu vou entrar num nível, agora em janeiro eu quero entrar num nível que é essa próxima etapa que veio depois da cura da criança, né? Tem a cura da criança, mas é a próxima etapa que foi realmente, né, as libertações mais, vamos dizer, mais profundas que eu tive depois que a criança foi curada, tá? E aí eu vou trazer para o mês de janeiro agora uma jornada onde eu vou acompanhar no passo a passo, da mão mesmo, são um processo que eu quero viver junto com as pessoas, por quê? Porque é um projeto piloto para mim, sendo bem honesto com vocês, vai ser um projeto piloto, onde eu vou pegar, vamos dizer, né, a gente vai reunir esse grupo de pessoas que toparem esse desafio de estar com a gente em janeiro, para poder acompanhar de perto esse processo da elevação da frequência. Eu preciso, né, garantir que todas as ferramentas e as técnicas que eu estou aplicando aqui vai conseguir efetivamente tirar, né, o ser da baixa frequência e o que a pessoa precisa efetivamente para ela conseguir sair dali. Então, eu vou ter uma conexão muito mais próxima com essas pessoas que eu quero agora reunir em janeiro. Eu quero começar o ano já com potência total. Esse é uma outra razão de eu estar criando esse programa para janeiro, né? Porque eu acabo começando o ano sempre do mesmo jeito e termina de um jeito, às vezes, que a gente, né, nem sempre do jeito que a gente gostaria. Eu quero começar o ano com potência, por isso eu vou pegar aí, né, o mês de janeiro de forma intensa com essa turma que quer fazer uma jornada de resgate da essência, tá? Onde eu vou caminhar, refazer os passos que eu fiz aqui no meu processo, né? Então, eu dividi a programação em 4 semanas, onde na primeira semana a gente vai passar pelo processo do despertar, que é aquele abrir de olhos, né? Que vai trazendo a gente vai abrindo, tirando a gente ali daquela, principalmente aqui a gente tira da dimensão mais das lutas mais que estão mais intensas ali, né? Aqui é onde o ser ele já passa até a respirar melhor, ele passa os relatos que eu tenho desse processo aqui, que esse daqui a gente já oferece, a minha voz mudou. A minha voz acalmou depois que eu passei por esse processo aqui. Então, esse já é um processo validado do despertar aqui com a nossa equipe. Na segunda semana, eu vou entrar com expansão de consciência, porque não adianta eu fazer a expansão de consciência antes do ser estar desperto, porque a frequência está muito baixa, não consegue entender o que eu estou trazendo. Então, eu preciso, né, primeiro despertar, a gente tira ali, né, leva até uns 350 Hz, para depois a gente entrar com a expansão. Na terceira semana, a gente vai aprender a acessar o nosso eu do futuro, a gente vai reaprender a sonhar, tá? Aqui eu vou trazer a compreensão da diferença entre o desejo e o sonho. É uma diferença muito grande, tá? Se a gente não pegar essa sacadinha ali, o desejo ele é falta, ele não cria nada, ele só cria mais escassez. O sonho não, o sonho ele o sonho é o que realmente manifesta, tá? Hum. E a gente infelizmente foi esquecendo do sonho, né? Porque a gente se apegou muito até pela toda a sociedade, enfim, processo de capitalismo, muito aos desejos. E aqui a gente foi se conectando com a escassez e com a falta e com a limitação cada vez maior, né? Então a gente foi esquecendo que era o sonho que queria. É quando eu já estou lá, eu não estou sentindo falta de nada, não tenho pressa para chegar lá, porque eu já estou lá, eu estou sonhando e no meu sonho eu já vivo essa realidade. Ao viver essa realidade, eu transformo a minha realidade naquela realidade. A gente vai reaprender isso, vai viver na prática com as elevações de frequência, fazendo esse acesso, né, do nosso eu do futuro. E por último, nós vamos realmente entrar no resgate da essência, onde eu vou trabalhar a ancestralidade. A gente vai fazer toda uma desconexão, porque muitas das energias, das frequências que vibram no teu ser não são suas. Não são suas, são histórias, né? Você é uma conexão de várias outros seres que viveram antes e entregaram um DNA para você. Então, tem lutas que não são suas, tem muitas situações que estão no seu campo que não são suas. Então, a gente vai fazer o processo, né? A gente chama da libertação final aí, que é o resgate da nossa essência, onde a gente joga para fora aquilo, ó, meu, realmente, essa pessoa não sou eu, esse medo não é meu, essa preocupação não é minha, essa história é sua, eu deixo com vocês, eu honro a vida de vocês, né? E além das libertações das vozes que ecoam na mente, que também fazem parte dessa ancestralidade também, né? O julgador que fica aí dentro, né, punindo você com tudo que você faz de errado, que precisa ser colocado para fora do teu campo, da tua programação. A gente vai fazer um processo de libertação de todo, toda a programação destrutiva que está impedindo o teu ser de acessar o potencial, a potência que você já é, né? Então, essa é a ideia da programação de janeiro. Nós vamos ter bastante encontros ao vivo, tá? O objetivo é realmente, como eu falei,
fazer um passo a passo e manter a conexão com vocês, ouvir. O grupo é pequeno, não vai entrar num grupo muito grande, eu quero fazer um grupo pequeno, né? Não quero avançar com uma quantidade muito grande, porque a gente precisa acompanhar para ver os resultados efetivos e conseguir expandir, né? Vamos dizer, colocar isso de uma forma para mais pessoas. Então, eu fiz isso com a cura também da criança interior, a gente fez num número de pessoas menores para a gente poder entender e ver os resultados efetivos para daí partir para impactar um número maior de pessoas, tá bom? Nesse mês, então, a gente vai ter encontros de terças e quintas, normalmente são às 19 horas, todos gravados. Então, não consigo nessa data, vai estar, né? Vai liberar acesso depois das gravações, vai ficar na plataforma as gravações. Direcionamento passo a passo, vamos ter o uso da chave na prática, tá? Então, nós vamos usar a chave na prática aqui onde estão as chaves vai ser uso, e vocês vão ter atividades práticas depois para usar a chave em casa toda direcionada, onde vocês vão fazer primeiro um questionário, onde vai colocar ali os pontos que vocês precisam para vocês entrarem depois nas dimensões mais elevadas e se conduzirem de acordo com a atividade prática que for passada durante a semana, tá? Aí, então, a gente tem experiências multidimensionais inclusas nessa programação, né, nessa jornada que a gente faria em janeiro, atividades práticas, né, e os encontros que são esses de terça, que são exclusivos só com a turma de janeiro. Os de quinta já são com um grupo, né, um grupo mais maior, porque eu tenho realmente bastante pessoas aí que eu estou fazendo esse trabalho, mas o de terça seria só com a turma de janeiro, só quem vai começar, que é o objetivo de fazer o resgate da essência. A gente quer trazer a pessoa de volta para a essência, libertando de tudo aquilo que não é ela, de tudo aquilo que não faz parte do campo dela, para que ela possa, né, soltar e fluir na vida com a potência que já é, tá? Tudo será gravado e você terá acesso liberado por um ano. Então, não consegui acessar naquele momento, ou atividade. Então, todas as atividades vão estar na plataforma, não conseguiu fazer naquela semana, né? Vai ter a possibilidade de um ano liberado para você fazer e a gente vai estar acompanhando. Nosso objetivo também é trabalhar com as pessoas que forem entrando ali. Deu muito certo num outro piloto que eu fiz, que é fazer as atividades juntos. Então, as pessoas, porque o maior problema que a gente está tendo na internet hoje é as pessoas compram os cursos e elas não conseguem depois colocar em prática, elas não assistem, elas não fazem, elas não veem, e esse tem sido um desafio, porque eu vejo isso acontecendo em alguns dos cursos meus, e isso é desesperador, meu, eu sei que ali tem o que a pessoa precisa, e aí ela não avançar, dá até uma sensação de tristeza, impotência aqui. Então, o objetivo de criar essa dinâmica onde a gente, né, vai estar acompanhando mais de perto é justamente para permitir que a pessoa dê esse passo, né? Porque uma com a outra ali a gente motiva, a gente vai, então, trazendo essas atividades em grupo, onde uma ajuda a outra a fazer, a preencher as anamneses ali, as análises de como foi a infância, para poder entender quais são as configurações que estão rodando no sistema, para entender o que vai levar lá para as dimensões mais elevadas para poder reconfigurar. Então, isso tudo vai ser bem acompanhado e assim, né, trazendo essas conexões para ajudar realmente todos os seres a darem os passos que precisam para a gente poder ter os resultados que a gente está buscando, né, vai buscar em janeiro, tá? E o nosso, né, como eu falei, nossa busca maior é esse retorno da essência, é o que eu venho sentindo no meu campo aqui, né, que é realmente poder falar, meu, voltar a ser eu, não ter mais esse medo, né, de não agradar, essa preocupação, esse vazio, essa insegurança, né, poder realmente fazer esse retorno para esse lugar de paz interior, né? Onde o meu ser, ele simplesmente ele não está mais preso nas preocupações, ele não está mais preso, né, ah, nas, nas perturbações, assim. Lógico, as coisas elas estão acontecendo ao meu redor, nada mudou, esse é o mais lindo, nada mudou, ninguém mudou, a única pessoa que mudou fui eu, então tudo mudou, porque quando eu mudo, tudo muda. Né? Então, as pessoas continuam sendo quem elas sempre foram, as coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram, mas eu treinei a minha mente, eu reconfigurei a minha mente para retornando à minha essência, né? Me conectando, reconectando novamente com a minha essência, manter o meu ser vibrando na paz interior, sem deixar, né, que as coisas ao redor perturbem. E óbvio que para isso, como eu falei, eu fiz um caminho, né? Eu fiz uma jornada, tá? Aqui tem alguns depoimentos, deixa eu só ver, aqui tá. É, eu vou compartilhar, deixa eu ver qual que eu vou compartilhar esse aqui compartilhar esse primeiro aqui. Eu não vou compartilhar todos não pelo horário, mas depois qualquer coisa eu mando lá no grupo para vocês, tá bom? Vou compartilhar esse aqui. Opa, dá.
Uma jornada incrível, assim, uma jornada incrível, profunda, a nível do ser, do nosso ser emocional, espiritual, evolução, em todos os níveis do nosso ser. E é de fato uma reconfiguração, é um novo entendimento, é uma busca, né? É uma expansão muito grande. Iniciei pela cura da criança interior, que foi incrível. Eu me senti assim extremamente reconectada comigo. Hoje eu sei que isso fez diferença na minha vida e seria magnífico saber que isso pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Legal. Então, depois eu mando os outros depoimentos lá para a gente não estender muito, tá? Então, mas são todas pessoas que passaram por qualquer. Não são, umas passaram pelos ativando, a outra pela cura, a outra pela terapia multidimensional. São todos os produtos que eu ofereço aqui, todo o trabalho que eu faço aqui, ele tem como base a ressonância metatrônica, que é o uso dessa geometria para elevar a frequência, seja para curar, seja para expandir, seja para elevar, né? Mas o objetivo principal é essa elevação de frequência pontual, onde o ser acessa o sistema de fora e consegue fazer a reconfiguração, tá? Esse é o método, é, a, é o método, é o princípio, a base desse método, tá? E aí eu pergunto para vocês que estão, né, enfrentando desafios aí no dia a dia, com a mente perturbada, muitos até como, né, a gente sabe, entrando em remédios aí, quanto tem custado para você, né, viver nessa situação, nessa perturbação, nesse desconforto, falta de paz, nessa insegurança, vamos dizer assim, eu vejo que, pelo menos para mim, foi a minha realidade muito tempo, e eu não tinha noção, né? Até porque não tinha acessado ainda esse lugar de tranquilidade, do quanto isso era valioso, né? Do quanto essa paz era valiosa e o quanto me custava toda essa perturbação. E toda essa perturbação, na verdade, eu vou trazer para ti, para vocês da experiência minha particular, né? Que o pior de toda essa perturbação é o que custava caro realmente para mim era perder aquilo que o dinheiro não podia pagar. Porque quando eu tô nesse lugar onde eu não tenho, né, eu não tô na minha essência, eu tô perturbado, eu tô com falta de paz interior, né, falta de tranquilidade, eu costumo ter muitos atritos, eu costumo ter perturbações, eu costumo ter. E aqui eu vou impactando de forma negativa muitas pessoas ao meu redor, muitas se desconectam, muitas, né, então relacionamentos amorosos que às vezes terminam, que a gente não gostaria que estivesse naquela direção, mas não tinha, né, paz interior para lidar diferente. Os próprios filhos que pagam o preço quando a gente não consegue realmente, né, trabalhar com as nossas emoções do jeito que a gente precisa para poder ensiná-los, inclusive, a trabalhar com as emoções deles, né? Quantas crianças estão pagando o preço porque os pais estão presos nessa dor, nas dores, nos sofrimentos e não se abrem para poder curar, para poder levar, né, para poder realmente expandir a consciência, entender que essa dor, né, tem uma saída para ela, esse sofrimento tem uma saída. Então, eu digo assim, do meu processo, o mais caro de todo o processo foi realmente perder aquilo que o dinheiro não podia pagar. E eu tive muitas perdas nessa jornada até chegar nas compreensões que eu tenho hoje, tá bom? Então, considerando todas essas questões, né, que a gente falou aqui, toda a programação que eu desenvolvi aqui, pensando nesse resgate da essência, a gente reuniu aqui com a equipe e a gente tinha como ideia, a primeira ideia foi trazer esse produto, né, esse programa de janeiro, que é o mês inteiro acompanhando vocês de perto, tá? Pelo valor de 970. E aí eu conversei com a equipe aqui, falei, meu, não, nós não vamos, é um projeto piloto, a gente vai estar, né, eu vou estar ali acompanhando de perto, o que não vai acontecer nos outros, provavelmente, o que a gente for fazer depois, o piloto, só para vocês entenderem, a gente estrutura todo ele, depois ele transforma num curso, e depois ele é vendido como um curso. Então, esse acompanhamento de perto é para quem vai entrar em janeiro. Eu gosto muito dos projetos pilotos, porque justamente é o momento onde eu consigo tá mais perto da pessoa, ter resultados melhores, porque realmente a gente acompanha. Então, aí eu falei, não, então nesse processo, como eu também vou estar ali e quero vou estar, de certa forma, aprendendo com as pessoas também, nós vamos trazer essa jornada pela metade do valor que a gente estava imaginando. Então, a gente fechou no valor de 490, né? Dá para dividir em 12 vezes de 48,90 para quem sentir no coração de avançar com a gente nessa jornada, começar esse ano diferente para realmente terminar ele diferente, né? Eu falo que eu quero começar com intensidade, eu não quero começar
vamos deixar para ver o que vai ser. Não, vamos começar curando, vamos começar expandindo, vamos começar transformando, porque esse próximo ano eu vou entrar com muita intensidade. Não quero, não que esse último ano não esteve, mas eu quero começar já na potência. Esse último ano eu comecei mais ou menos, e aí fui potencializando no meio do ano. O próximo eu já quero começar com potência total, né? Então, lembrando que todos os nossos produtos estão na plataforma Hotmart, então a gente tem aí um processo de compra que é bem seguro, né? Não há preocupação, às vezes as pessoas se preocupam com a questão do inserir os dados, mas realmente é uma plataforma segura que a gente escolheu para avançar, colocando os nossos conteúdos ali. E para quem, né, for avançar com a gente também, eu tenho uma aula exclusiva que eu faço só para membros. E essa aula do próximo mês eu vou falar sobre a caminhada para a mente superior, que eu vou expandir um pouco mais a visão para acesso dessa mente superior através dos conhecimentos da Cabala e da árvore da vida, entendendo cada esfera dessa árvore da vida, como a gente faz para vencer elas, para conseguir realmente se conectar com essa mente mais elevada. E vai ser no dia 9/1, não estava lá no calendário, mas vai estar inclusa para quem entrar comigo também nessa jornada de janeiro, tá bom? Então, é isso, pessoal. Estamos concluindo já. Só passar para vocês as informações aqui. Nós vamos deixar as inscrições abertas para essa jornada de janeiro até a virada do ano, né? Então, até o dia 31 vai ser possível fazer a inscrição para estar com a gente no mês de janeiro. Depois dessa data a gente vai fechar, porque eu preciso fazer todo o desenvolvimento da turma, as conexões ali das atividades, a gente precisa já ter uma ideia dos números de pessoas que vai estar com a gente na jornada de janeiro, tá? E também lembrando, acho que é legal reforçar, que essa turma é uma turma exclusiva e a gente vai, vamos dizer assim, eu vou cuidar, vou passo a passo, eu quero realmente acompanhar ali com vocês. Isso não vai se repetir, esse conteúdo, depois que ele se transformar, né, num curso, que é o que vai acontecer depois que a gente finalizar janeiro, ele com certeza não vai estar o mesmo valor e com certeza não vai ter o mesmo acompanhamento. Então, realmente, essa turma é uma turma, eu digo que é a queridinha, né? Aquela turma que vai realmente estar conectada comigo para a gente poder avançar juntas aí nesse resgate, nessa compreensão, onde eu vou dar as mãos, porque eu quero entender o que é que você está precisando para poder voltar para a tua essência, o que é que está faltando, porque ao entender o que você está precisando, o que as pessoas que forem entrar comigo ali, eu vou conseguir entender como eu consigo trazer algo realmente, né, poderoso, efetivo para todos que forem se conectar depois. Então, né, pense que você vai estar comigo nessa jornada de compreensão, onde a gente vai desvendar tudo aquilo que precisa ser desvendado no seu ser para você se reconectar com a essência. E a essência é realmente quem vai manifestar aqui na Terra, quem vai criar, quem vai fazer tudo, né? Só a essência conecta com a energia divina para virar um co-criador. Não há o personagem, não. O personagem Deus não consegue se mover porque o personagem interfere, tá? A essência consegue. Então essa é a razão maior da gente resgatar a essência. Óbvio, a gente quer se conectar. A essência conecta com o Criador, a essência conecta com as dimensões mais elevadas, né? O personagem não, tá bom? Então é isso, seres de luz. E agora você tem dois caminhos, como tudo, né, na vida. Você pode avançar juntos para essa janeiro, mas pode não também. É uma decisão que você vai tomar. E uma dica que eu dou, porque é a dica que eu uso aqui para mim: só o nosso coração sabe o caminho certo. Então, escuta ele. Depois de tudo que você ouviu aqui, depois de tudo que você entendeu hoje, depois de tudo que você compreendeu, o seu coração vai sentir se é você a pessoa, né? Se você tá pronto, porque é uma jornada que vai ser bem intensa. Se você tá pronta, se você tá pronto para dar as mãos para mim agora em janeiro e a gente poder tirar, né? Sair de um ponto e ir para o outro ponto. Você precisa realmente sentir o teu coração para tomar essa decisão. Eu vou ficar muito feliz a todos que sentirem de me acompanhar nessa jornada de janeiro. Vai ser uma honra tocar a tua vida, né? Já agradeço com antecedência, de antemão aqui, a sua confiança, né?